Ah, você tá de brincadeira que pifou de novo. Vai. Ah, funciona! Fala, meus queridos brothers, eis-me aqui novamente, depois de um longo tempo, trazendo mais um vídeo de mangá recomendo. E eu gostaria, a princípio, de agradecer ao brother meu, o Jason, que foi ele que me indicou esse mangá. Então um abraço aí pra você e vamos ao que interessa. Fala sério, cara, essa minha rua aqui é horrível, espero que vocês não estejam ouvindo os gritos do manezão aqui. Mas enfim... Não, impressionante é que a minha rua, ela é anormal. Às vezes, esse mesmo cara ou um outro cara, eles saem correndo de uma ponta da rua até outra, gritando que nem uns histéricos, tipo, uau! Ah! E ninguém sabe por que eles estão gritando. E até onde eu sei, eles são pessoas normais. Por incrível que pareça. Em tempos de jogos, então, eu nem gosto de lembrar. Eu queria não estar no planeta Terra quando começar a Copa. Cara, e quando eles começam a soltar fogos, acho que nem eles sabem por que eles estão soltando fogos. E não tem nada. Não tem nada, não existe nada. Não existe motivo para soltar fogos. E eles estão soltando fogos. E eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não consigo ler um mangá. Mas é isso aí, essa é a realidade da minha rua. Vamos embora pro que interessa, vai. Cross Game conta a história de Ko, um típico jovem estudante da quinta série, filho único da família Kitamura e amigo íntimo da família Tsukishima. Em especial as 4 filhas, Ishio, Wakaba, Aoba e Momiji, que são representadas pelas 4 folhas do trevo, símbolo da cafeteria e do centro de rebatidas da família Tsukishima. Além dos estudos, Ko também se ocupará com o trabalho exercido na loja de artigos esportivos de sua família, e por isto quase sempre mantinha contato com as irmãs e com amantes do esporte, embora ele próprio não nutrisse amor algum por estes. Contudo, normalmente sempre que não gostamos de alguma coisa, alguma força inexplicável, desconhecida e surreal acaba nos fazendo fazer justamente aquilo que não queremos fazer. E nessas, Ko acaba em um campo de beisebol com os amigos. E nesta primeira impressão, alguns olhos aguçados veem neste um grande potencial, mesmo que praticamente toda a partida tenha sido lamentável. Ko passa a ser pressionado pelos amigos e acaba comparecendo mais nos treinos e jogos, até que em um certo dia se depara com Aoba em campo. Dentre todas as irmãs, ela era a única que detestava o garoto, pois Ko teria desde tempos remotos roubado a atenção de Wakaba, que por sinal estava nesse jogo, provocando um violento ciúmes na garota que tinha grande afeto à irmã. E antes de dar continuidade aqui, é necessário entender que Ko e Wakaba eram aquele tipo de pessoas que nasceram com suas almas ligadas intimamente um ao outro, de forma pura e sensível. Desde o nascimento dessas duas pessoas, que foram no mesmo dia e no mesmo hospital e ao mesmo tempo, eles cresceram e caminharam juntos. E quando chegaram à quinta série, mesmo que o namoro não fosse oficializado, o Wakaba considerava Ko como sendo seu futuro marido e acreditava que ambos estavam destinados um ao outro. Logo, o Wakaba era uma figura de grande impacto, de grande importância na vida de Ko. Enfim, além disto, Aoba tinha grandes habilidades no beisebol e via o mesmo com olhos de uma garota apaixonada. Logo, Aoba via o jovem como sendo um desastre para o esporte, pois este não apresentava o mínimo de interesse no assunto, fazendo como alguém que o faz por obrigação. A partir deste dia, pelas provocações da irritadiça garota e de uma certa influência de Wakaba, que sempre desejará que sua irmã enxergasse o potencial de seu amado, Ko passa a traçar metas, embora ainda não sólidas o suficiente. E apenas após um grande incidente que viria a mudar a vida do jovem é que ele decide fazer destas metas mais sólidas e, assim como todo jovem apaixonado pelo beisebol, cursando o ensino fundamental, Ko visa o Koshien. Desta forma, caminhos antes não explorados e sonhos não almejados acabam sendo desejados, e junto destes dois intensos sentimentos que se opõem, se desenrola Cross Game.
Cross Game é um mangá shounen de Adachi Mitsuru, publicado na revista Shonen Sunday, da editora Shogakukan, em 2005. A obra fora concluída com 17 volumes e já impressa pela Viz. Para quem não sabe o que é a Viz, é uma empresa norte-americana responsável por publicar os mangás e animes tanto da Shogakukan quanto da Shueisha nos Estados Unidos. O mangá conta com uma adaptação para o anime, totalizando em 50 episódios, e além disto, ganhou o 54º Shogakukan Manga Award da categoria Shonen em 2009. E a nível de curiosidade, abrindo um parênteses, eu vi algumas especulações na internet que a Viz, na verdade, ela era originalmente da Shogakukan, e só posteriormente, só depois que ela foi aderir aos materiais da Shueisha. Mas, enfim, eu não tenho certeza e provavelmente nem vou procurar saber dessas coisas. Portanto, fica a teu critério procurar informações mais consistentes, beleza? Então, continuemos. Cross Game é o tipo de história simples, porém bem elaborada. O mangá se enquadra na categoria shonen, e embora o contexto seja esportivo, trata-se também de uma história romântica. Ao lê-lo, é possível aderir um certo conhecimento sobre o esporte, o que faz dele uma obra instrutiva, e daí nos lembra o Rookies, que também fala de beisebol, e ele tem bastante dessas informações, tal, que até dá para nos introduzir um pouco neste mundo do beisebol, né? Também encontramos uma pitada de bom humor. Além do humor contido na própria história em andamento, o autor às vezes desenha alguns quadros relatando algo sobre si mesmo, por exemplo, do seu editor batendo sua porta em busca dos novos storyboards, que por sinal ele ainda não o fez e por isto não atende a quem bate a porta. Ou ele exausto depois de tanto trabalhar e etc. Ele faz bastante esse tipo de coisa ao longo da história e é muito engraçado porque quebra o gelo às vezes. E de certa forma acaba nos mostrando como é o dia a dia de um mangaka. Ele me faz lembrar bem o Hiramaru de Bakuman. Tipo, às vezes dá a entender que ele é um pouco meio preguiçoso e tal. Ou sei lá, mas é semelhante. E esta pitada de bom humor às vezes nos ajuda a relevar certos capítulos que tendem a sair um pouco do foco principal, que seriam os jogos em busca do Koshien e de outros temas de também importância. Mas devemos ter em mente que estes capítulos não são de relevância inferior, pois relatam aqueles detalhes que à primeira impressão nos parecem ser insignificantes, mas que são essenciais para o entendimento e para o nosso envolvimento com os personagens. E essa questão de personagens eu falei muito no vídeo de Kokou no Hito, né, do fundamento que tem você se identificar com o personagem e etc. E aqui são exatamente nesses pequenos detalhes que encontramos os verdadeiros valores. Eu diria que esses detalhes de capítulos da vida cotidiana dos personagens fazem da história mais real, mais palpável. Ter uma história que relata apenas os eventos grandes e de glória faz com que ela se torne artificial demais, pois dá a impressão de nunca ter havido degraus para se chegar até lá, ou que estes sejam de pequena importância, quando na verdade são de um valor semelhante. Uma vez que para se chegar à glória é preciso subir as escadas antes. Então, tipo, quando você olha o cara em cima do pedestal, onde ele alcançou tudo e fez tudo e não mostra os detalhes, as coisas pequenas da vida, parece que ele é perfeito, parece que só ele pôde chegar ali. Então, quando você acaba lutando, ingressando nos seus próprios caminhos, em busca dos seus próprios objetivos, que você passa todo aquele cenário complicado que as pessoas normais têm que passar, você acha que você não é à altura. Então, digamos assim, né, você mostra muito o lado bom e não mostra o lado complicado que foi para chegar até ali. Então, por isso, fica aquela coisa um tanto artificial e por isso eu acho que a ênfase nesses momentos cotidianos são fundamentais para dar consistência na própria obra, né? Faz com que a gente conheça mais o próprio personagem. Bom, a princípio, quando eu comecei a ler o mangá,
Achei-o bem previsível. Os relatos dos primeiros capítulos me faziam deduzir quase sempre o desfecho da história. Contudo, isto foi água abaixo nos capítulos seguintes. E isto para mim foi um dos pontos fortes da obra, pois aquele sentimento de monotonia que senti até então foi embora e eu passei a sentir uma vontade enorme de continuar lendo, uma vez que todos os meus conceitos foram quebrados em relação ao desfecho. Eu diria que comecei lendo o trabalho, deduzindo um monte de coisas, e quando eu estava no meio do mangá, me deparei com uma variedade de possibilidades. E falando um pouco em relação aos personagens, estes são bem trabalhados e te passam características únicas, onde cada personagem adere em sua própria qualidade e defeito. Se existe algo de terrível em um trabalho, são aqueles personagens clonados, ou também conhecidos por mim como personagens Stormtroopers. Eu acho que é assim que se pronuncia. Parecem que todos são iguais e não carregam nenhuma característica pessoal que lhe marca como sendo único. Para quem não se lembra, este nome vem de Star Wars. São aqueles soldados de armadura branca. Lembrando que eu não estou fazendo uma crítica a Star Wars. Só utilizei o nome para explicar um conceito, beleza? Então não briguem comigo ou negativem o meu vídeo por causa disso. Por favor, beleza? Enfim, ainda falando um pouco mais sobre os personagens, esses foram sem dúvida o que mais me motivou a continuar a leitura. Para quem me conhece de fato e já não me vê por meio do anonimato, me conhece o suficiente para saber que eu prezo muito laços sinceros, onde a amizade vai além daquelas saidinhas de final de semana. Em Cross Game, eu vejo perfeitamente este laço entre os personagens e, além disto, o amor puro e não deturpado. Estou falando daquelas pessoas que olham em ti algo de bom e tentam extrair de você seu total potencial. Ou ainda daquelas que estão dispostas a sofrer contigo e por você. Falo de pessoas que, mesmo que ela sofra, ela tomará a decisão certa para que outros possam viver em felicidade e em verdade. Quando eu li Cross Game, me peguei meditando sobre essas ideias e me perguntando o que exatamente é ser amigo de alguém. Hoje se faz amigo com apenas um clique, e logo após desfaço essa mesma amizade com um segundo clique. Digo ser teu amigo hoje, mas em hipótese alguma participo de sua vida ou me declino às suas necessidades. Para mim, desculpa, passa a ser meio ridículo. Enfim, não querendo me aprofundar nesse assunto, tudo que eu tenho a dizer é que, sim, em Cross Game, alguns personagens são fantásticos por mostrar aquilo que a sociedade carece, de coisas verdadeiras e profundas como a verdadeira amizade. Além disto, também nos mostra princípios de liderança, ou seja, como um líder deve ser e agir diante dos liderados. Valioso é aquele líder capaz de explorar as habilidades e conhecer as virtudes e defeitos de cada membro regido. Amar aqueles que são liderados, independentemente se serão vitoriosos ou não, já é por si só um sucesso alcançado. Ao contrário daqueles que, para alcançar a vitória e a glória, tratam seus liderados como objetos e daí já são derrotados desde o princípio. Fato. Como eu já disse em algum vídeo anterior, na minha concepção, um bom mangá, um excelente mangá, é aquele que ele tem algo de bom para passar. Ou seja, uma mensagem que te leva para fora do mero entretenimento e te torna alguém mais instruído em algo. Para mim, esses mangás simplesmente são sensacionais, são fenomenais, porque ele utiliza de certas mensagens, de certas figuras, ou até de uma história qualquer para te trazer um conceito, uma ideia, certo? Enfim, mas longe de eu ver apenas as virtudes do mangá e esquecer os defeitos apresentados. Bom, como eu sempre digo, é uma opinião minha, pois foram coisas que para mim ficaram ofuscadas, difíceis de entender ou talvez ilegíveis até. Mas como sou um ser humano, pode ser que eu tenha errado, portanto, comentem se assim desejarem e me ajudem a entender a obra de forma mais clara. O primeiro problema que encontrei fora logo no início, e a fim de evitar spoilers, serei direto.
Ó, na verdade, aliás, se desejar não continuar o vídeo daqui em diante para evitar qualquer informações que você acredite ser comprometedora, pare o vídeo agora e retorne apenas quando ler. Eu recomendo. Enfim, em um dos acontecimentos, eu senti que faltou sentimento ou expressões em uma cena. Tipo assim, vou dar um exemplo. Imagine que você tenha um irmão menor e que você esteja concentrado vendo meu vídeo nesse exato momento. De repente, ele te senta um soco bem no meio das tuas partes íntimas, ou então enfia o dedo bem no meio do teu olho. Como resposta, você simplesmente não mostra o mínimo interesse, não demonstra o sentimento de raiva ou sequer se mexe do lugar, como se aquilo não tivesse te causado nenhuma dor. Isto não foi parte da história, apenas um exemplo, tá? Mas isto ocorreu apenas uma vez, pelo que me recordo. Embora alguns personagens expressem seus sentimentos em relação ao evento no decorrer da história, outros pareceram não se importar tanto. E esse não se importar tanto, para mim, ficou meio difícil de engolir, entendeu? Porque foi algo meio estranho. Vocês vão entender quando vocês lerem, e provavelmente vocês vão concordar comigo. Um outro ponto que me incomodou foi que alguns quadros pareciam meio ilegíveis. Muitas vezes eu não compreendia o que se sucedeu ali, tendo que ler e reler para entender o que aconteceu e prestar muita atenção na sequência de quadros. Tipo, isso aconteceu mesmo, foi pro final, bem pro final do mangá. E é por isto que digo que pode ser coisa de pessoa para pessoa, pois pode ser que eu não tenha percebido algo que me desse melhor compreensão da cena. Enfim, até que eu entenda, continuo a achar que tenha sido um ponto negativo. E por último, achei que nos jogos alguns personagens tiveram muita ênfase enquanto outros ficaram sem destaque, parecendo que o time era formado por 3 ou menos pessoas e acabava ficando meio estranho. Mas enfim, em todo caso, Cross Game é um excelente mangá e com todo orgulho o colocaria em minha prateleira se alguma editora o adotasse aqui no Brasil. Aprendi e refleti muito com ele e recomendo sem a menor dúvida, pois trata-se de uma obra sem igual. Tá aí a minha recomendação. Me perdoem por ter ficado o vídeo muito longo, mas eu tinha que falar certas coisas. E é isso. Um grande abraço e a um próximo vídeo que na verdade já estou fazendo. Abraço. Fui.